Na década de 90, uma empresa de brinquedos japoneses criou um bichinho virtual que aqueles que têm mais de 30 anos de idade ou se lembrarão ou, no mínimo, tiveram um desses brinquedinhos. Alguns chamam de Tamagotchi, outros Tamaguchi. Eu não sei de onde você é ou como você chama. Mas é fato que, na década de 90, especialmente no ano de 1996, esse brinquedinho foi lançado. E em pouco mais de 3 meses, mais de 40 milhões deles foram vendidos em todo o mundo. Era um pequeno objeto do formato de um ovo, talvez. Tinha 3 botões básicos. E você tinha que criar um bichinho virtual, basicamente suprindo a ele 3 elementos fundamentais, pelo menos para aquele bichinho. Você tinha que cuidar com a alimentação dele, tinha que cuidar da higiene dele, dar banho, né? E você tinha também que dar carinho. Lembram disso? Alimento, higiene, carinho. Basicamente era isso. Se você cuidasse bem desse bichinho virtual, que você poderia nomear como quisesse, ele poderia viver com você todo o seu ciclo natural, que era nascer, crescer e morrer, por 20 a 25 dias, que era o prazo para que ele vivesse. E depois que ele morria, o que acontecia? Bom, aí depois que ele morria, você fazia ali 1 minuto de silêncio, apertava o botão reset e nascia um novo bichinho. E aí você poderia criar novamente aquele bichinho, cuidando da alimentação, da higiene e dando carinho a ele. Assim funcionava. Curioso que, alguns anos depois, outros dispositivos foram criados, outros jogos foram criados, simulando ou bichinhos virtuais ou até mesmo seres humanos virtuais. É o caso, por exemplo, da franquia The Sims. The Sims surgiu no ano 2000 e a proposta dele foi justamente ampliar um pouco esse conceito do cuidado sobre personagens virtuais. No The Sims, por exemplo, você pega um sim ou mais e você controla a vida desse sim como se fosse a vida real. Então, o que você faz? Você tem que dar alimento, você tem que cuidar da higiene, você tem que trabalhar para conseguir emprego e dinheiro para pagar as contas, você tem que se relacionar, você tem que ter lazer. Quando você está cansado, você tem que descansar, então você tem que ter uma boa cama ou um sofá e assim por diante. As exigências, no caso do The Sims, ampliaram-se. Para cuidar de um bichinho virtual como um Tamagotchi, era mais fácil. Mas no The Sims é um pouco mais complicado. E como é que eu avalio esse sim? Através de algumas barrinhas identificativas. Você pega, por exemplo, a barrinha da fome. Eu sei que o sim está com fome, eu vou dar comida para ele. A barrinha do cansaço, ela baixou, você vai lá e bota ele para dormir e ele recarrega aquela barrinha. Ele está precisando de amizades. Então você vê a barrinha baixando e você vai e faz ele fazer amizade com outros sims. A grande dificuldade é que, se por algum motivo ele estiver com alguma barrinha baixa, ele fica mal-humorado, ele fica chateado, o sim fica revoltado, e ele reclama com você, ele vira para a tela assim e fica reclamando, pedindo aquilo que ele precisa ser suprido. Imagina se a nossa vida fosse assim, com barrinhas, né? Eu estou bem aqui, a minha barrinha do dinheiro está bem, eu estou com muito dinheiro, estou tranquilo. A minha barrinha do emprego está bom, estou com status, estou bem no emprego, estou voando ali, está legal. A minha barrinha do lazer está ótima, porque eu tenho tido práticas de lazer esportivas e estou bem. Mas aí você pega algum momento que alguma barrinha da sua vida não está muito legal. Aliás, alguém aqui teria a ousadia de dizer que a sua vida está com todas as barrinhas cheias? Alguém poderia dizer assim, não,
todas as barrinhas da minha vida estão perfeitamente cheias, ou seja, eu estou voando baixo. Alguém poderia dizer isso? Eu acho pouco provável. Talvez um dos maiores exemplos que eu posso citar para vocês seja de uma experiência vivida alguns anos atrás, quando eu conheci e entrei em contato com uma das pessoas mais bem-sucedidas financeiramente que eu já tive contato. Eu estava no hospital, entrei no elevador, e aquela pessoa estava ali no elevador, subindo para suas atividades, e eu também para as minhas. Quando eu perguntei, educadamente, e aí, tudo bem? Bom dia, tudo bem? E aquela pessoa virou para mim e disse assim: depende muito, pastor, do que é estar bem para você. Se estar bem para você for ter dinheiro ou viajar o mundo, eu estou perfeitamente bem. Mas se estar bem para você for estar com um casamento saudável e feliz, não estou tão bem assim. Se estar bem for estar com os filhos dentro de casa e perto de mim, não estou tão bem assim. Até porque já tem um bom tempo que eu não os vejo. Você tem barrinhas da vida que você consegue preencher e dizer, essa está boa. Esse lado aqui já não está bom assim, não tão bom assim. Como é que se equilibra isso? Já pensaram? Como é que a gente faz esse equilíbrio? Se você tem uma Bíblia aí, ou quem sabe o seu smartphone, abra no 2º livro dos Reis, no capítulo 5. 2º livro dos Reis, capítulo 5. Eu vou ler aqui o verso 1. 2 Reis, capítulo 5, verso 1. O texto diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor, e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera a vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. O primeiro verso diz que Naamã era um grande homem diante do seu Senhor, de muito conceito, porque por ele o Senhor dera a vitória à Síria. E diz mais, ele era um herói de guerra. E se a descrição de Naamã terminasse aqui, ele seria certamente invejado por muitas pessoas, né? Só que não termina aqui. O final do verso diz que ele era um leproso, ou seja, tem um porém aqui. É aquele porém que a gente tem na nossa vida também, não é? As coisas estão bem, mas, porém, a gente também tem isso. E o porém dele era gravíssimo. Por quê? Porque o fato dele ter essa doença, que a Bíblia diz como lepra, o coloca na condição de que nem o menor escravo da Síria quisesse trocar de lugar com ele. Você gostaria de trocar de lugar com uma pessoa dessas? Imagina, eu preencho todas as barrinhas da sua vida, você vai ter dinheiro, família bem-sucedida, emprego, status, moral, lazer, mas eu vou colocar em você uma doença terminal. Eu vou colocar em você, hoje, contextualizando, né, ou naquela época, eu vou colocar em você uma doença que vai te impedir de estar no convívio de todas as pessoas. Você faria questão de trocar de lugar com uma pessoa dessas? Parece que era isso que estava acontecendo na vida de Naamã. E a gente pode definir dessa forma, porque a lepra é uma doença tão temida, e a Bíblia, ela faz questão, inclusive, de dedicar um capítulo inteiro para falar sobre protocolos de prevenção e cuidado para pessoas com lepra. O livro de Levítico, no capítulo 16, você vai ter ali uma série de orientações. E sabe o que é interessante? No contexto bíblico, a lepra era tão temida e tão desconhecida, que num sentido mais amplo, algumas das doenças comuns de hoje em dia estavam sendo classificadas naquela época como lepra. Então, alguns tipos de infecções fúngicas, quem sabe vitiligo, qualquer doença ou situação referente à pele, isso já era associado à lepra naquela época, ou seja, já era suficiente para tirar do convívio social aquelas pessoas, inclusive do contexto da adoração. Então eles entendiam
que tudo isso era conhecido como a lepra. E Naamã, o cara que havia conquistado tudo, ele tinha lepra. Ou seja, as barrinhas estavam cheias, mas a da saúde estava vazia. Aí não adianta, né? Tem alguns anos atrás, que eu fui chamado para conhecer e conversar com uma pessoa que foi a pessoa mais inteligente que eu já conheci na minha vida. Sabe quando a pessoa é tão inteligente que você para ficar ouvindo assim, você fica degustando aquele assunto, aquele conhecimento? Era uma pessoa que estava na unidade pré-cirúrgica do hospital que eu trabalhava. E ele ia fazer um procedimento, ele tinha um câncer hepático, já com metástase, e ele solicitou a presença do capelão para poder conversar com ele. Eu subi, fui conversar e cheguei lá, fiquei ouvindo ele falar das suas conquistas, das suas realizações, dos seus filhos formados que moravam no exterior, de todos os imóveis que ele tinha, das viagens que ele havia realizado, da família bonita que ele tinha. E no final, uma frase que ele me disse me impressionou muito. Ele disse assim: pastor, tudo que eu quis, eu conquistei, eu alcancei, eu realizei, mas eu estou morrendo. E eu tenho a impressão de que eu vou entrar nesse centro cirúrgico e dali não vou sair. Tudo que eu quis, eu alcancei. Tudo que eu quis, eu conquistei, mas eu tenho essa impressão. De que adianta? Na história de Naamã, nós temos alguém que conquistou realizações, que tinha um status, que tinha poder, um herói de guerra, mas leproso. E nós temos alguns personagens aqui. Nós temos a esposa de Naamã e nós temos uma menina. Essa menina, ela aparece logo aqui no início do capítulo 5, mas eu não quero me deter muito à história dessa menina, que provavelmente foi levada como escrava para servir a esposa de Naamã. Por quê? Porque essa menina, ela não está dentro daquilo que nós estamos chamando de improváveis à salvação. Aliás, pelo contrário, ela está muito dentro da probabilidade de ser salva. Porque pelas condições em que ela estava, essa menina apresentou tamanha fé em Deus e preservou essa fé em Deus a tal ponto de sugerir à esposa de Naamã que encaminhasse o Naamã para a terra dela, para conhecer um profeta que poderia cuidar da única barrinha que estava em falta na vida dele, a saúde, ou seja, curá-lo da sua doença. Eu digo que essa menina é provável candidata aos céus, porque eu não me comportaria dessa forma. Você teria coragem de oferecer o bem a quem tanto lhe fez mal? Você teria esse espírito dentro do seu coração? Você teria essa fé suficiente para, não, independentemente do que aconteceu, eu desejo o melhor para o meu opressor, para o meu inimigo, para aquele que me tirou da minha família, do meu contexto, dos meus amigos, eu desejo o melhor para ele. Foi o que aconteceu com essa menina. Então eu não preciso me dedicar a falar dela, porque ela não é improvável, pelo contrário, ela é muito provável. Aliás, o improvável aqui é Naamã. Por quê? Porque Naamã, ele começa o processo de transformação a partir do momento em que ele dá ouvidos à provável menina escrava. Veja, nós só precisamos aceitar uma centelha de fé da parte de Deus para que essa centelha vire uma chama ardente em nosso coração. É só uma centelha de fé, só uma centelhazinha, para que ela vire uma chama ardente dentro do nosso coração. E eu posso resumir a história dizendo para vocês o seguinte: Naamã, ele pede para o seu rei, Ben-Hadad II, o rei da Síria, que envia uma carta ao rei de Israel, provavelmente Jorão, filho de Acabe, e junto com essa carta ele envia alguns presentes. Quando o rei de Israel recebe essa carta, ele rasga as suas vestes, esse é o termo que a Bíblia utiliza, para dizer que ele está achando que isso é um rompimento político. O que está acontecendo? Inclusive a resposta do rei de Israel é uma resposta até, porventura eu sou Deus para poder dar a vida ou tirar de alguém? O rei acha aquela situação muito absurda.
Só que o desejo de Naamã era encontrar o tal do profeta, e o tal do profeta era o Eliseu. Eliseu era o sucessor de Elias. Eliseu era aquele homem que fazia milagres fantásticos, maiores até do que o profeta Elias. Você acha que alguém que faz milagres tão importantes passaria despercebido pelas pessoas dessa região? Claro que não. Todas as pessoas sabiam quem era o profeta, sabiam dos seus feitos, mas o rei, por alguma razão, ele se esqueceu disso e não mencionou o profeta Eliseu. Agora veja, a Bíblia diz, e resumindo a história, que essa informação chegou até os ouvidos de Eliseu. Perceba que a fofoca já nesse tempo era um meio de comunicação importante, não é? Porque Eliseu não tinha redes sociais, não havia portal do G1 para comunicar o que estava acontecendo, você não tinha como catalogar isso. Como é que chegou até os ouvidos de Eliseu? Não sei, mas chegou, as pessoas foram comentando e tal, chegou no ouvido do profeta, e quando chega no ouvido do profeta, o que ele faz? Ele vai dizer assim, olha, pede para vir para cá que ele vai saber se tem ou não tem profeta aqui. Pede para Naamã vir, que eu vou cuidar dele, ele vai perceber que aqui tem profeta. Sabe o que é interessante, gente? Naamã vai com toda a comitiva para a casa de Eliseu. Chegando na casa dele, Eliseu nem sequer o recebe. Eliseu envia um servo para receber Naamã. Deixa eu falar uma coisa para vocês, eu tenho visitado algumas pessoas aqui na nossa comunidade. Algumas pessoas que nos convidaram aí, outras que nós nos oferecemos, olha, quero te visitar, tem alguma data e tal. Imagina como seria deselegante se eu chegasse na casa de alguém que me convidou aí, e essa pessoa não está lá para me receber. Seria ou não seria deselegante? Claro que sim. Foi o que aconteceu com Eliseu e Naamã. Só que Deus tinha um propósito por trás desse ato. Deus sempre tem um propósito por trás desses atos. Porque Naamã, ele não era improvável à salvação porque tinha lepra, uma doença. Ele era improvável à salvação por outros motivos mais profundos que Deus ensinava ou desejava ensinar a ele. Nesse caso específico, Naamã, ele chega esperando de Eliseu uma receptividade tremenda. Ele esperava ser recebido com festa, com pompa, com honra, afinal de contas era um grande general. Só que ele não é recebido dessa forma. E às vezes, quando nós não somos recebidos da forma como criamos expectativas, nós nos frustramos com isso. Eu não sei o que ofendeu mais o general. Se foi o fato de Eliseu não o receber, ou se foi o fato do servo que Eliseu enviou, dizer para ele ir ao Jordão, mergulhar 7 vezes para ser curado da doença. Eu, sinceramente, não sei o que ofendeu mais. O fato é, esse era o método de Deus para a cura de Naamã. Preste atenção, você pode escolher ir para o céu do jeito de Deus, ou ir para o inferno do seu próprio jeito. O que você escolhe? Você quer ir para o céu do jeito que Deus orienta, do jeito que Deus pede, do jeito que Ele direciona, ou você prefere ir para o inferno do seu próprio jeito? Porque não tem um meio termo aqui. E muitas pessoas têm dificuldade em entender os termos no que se refere à salvação, porque querem, e desejam e almejam a salvação com base nos seus próprios termos. Eu vou dar os próprios significados à religião. Sou eu que determino meu padrão de comportamento. Não é mais Deus, não é mais a palavra. Nós não somos mais guiados pela palavra. Nós somos guiados pelo que eu quero para a minha vida. Pelos meus desejos egoístas, egocêntricos. Sabe qual era o problema mais profundo de Naamã, o que o tornava improvável? Não era a sua lepra, mas era o seu orgulho. Naamã era um homem extremamente orgulhoso, e deixa eu dizer uma coisa para vocês, olha o que diz a mensagem, a Bíblia da versão A Mensagem, nos versos 11 e 12, eu vou ler aqui essa versão, talvez seja um pouco diferente aí da sua, mas é interessante pelo que diz aqui, nesta versão. Naamã ficou irritado e saiu resmungando, pensei que ele sairia para me receber pessoalmente, invocar o nome do Eterno, seu Deus, tocar na pele enferma e eliminar a doença.
Os rios Abana e Farfar em Damasco são muito mais limpos que os rios de Israel. Por que eu não poderia mergulhar neles? Pelo menos sairia limpo. E foi embora furioso, chateado. O problema de Naamã é que ele era muito orgulhoso. Amigos, orgulho sempre foi um pecado grave. Sempre foi. Tem muita gente que minimiza isso, mas o orgulho é grave porque o orgulho, ele impede Deus de agir em nós. Aliás, se você é um adventista do sétimo dia, nós somos uma comunidade adventista do sétimo dia, ou se você pertence a outras igrejas que adotam um modelo representativo para a escolha de oficiais, talvez você já tenha participado de uma coisa que nós chamamos de comissão de nomeações. O que é isso? Uma igreja, uma comunidade, ela precisa de organização. Então, todo final de ano, algumas pessoas são convidadas a eleger líderes, pessoas responsáveis para liderar funções, departamentos da igreja. E é interessante porque em algumas dessas comissões, algumas vezes algumas observações são levantadas. Olha, eu quero indicar fulano de tal para assumir tal função. E aí as observações são feitas, algumas delas sem muito sentido. Por exemplo, é comum você ouvir assim, fulano é um bom nome. É um pouquinho orgulhoso, mas é um bom nome. Pode assumir essa função. E passa. Por quê? Porque nós catalogamos pecados. A gente tem mania de dizer, esse é grave e esse não é. Esse não é. Aí a gente acha que o orgulho não é um pecado grave. Você nunca vai ouvir, por exemplo, numa comissão de nomeações, em alguma representação, alguém dizer assim, fulano é um bom nome. Ele é um pouquinho assassino, de vez em quando discordam dele, ele mata as pessoas, mas ele é um bom nome para assumir essa função. Fulano é um bom nome para ser tesoureiro da igreja, é um pouco ladrão, mas ele é um bom nome. Você não vai ouvir esse tipo de observação, por quê? Porque na nossa mente, assassinato é um pecado gravíssimo, não é? Furto é um pecado, é quebra de mandamento, está lá nos 10 mandamentos, mas orgulho não. Então orgulho não é grave. C.S. Lewis, ele vai dizer que o orgulho, ele é a galinha sobre a qual todos os outros pecados são chocados. E diz mais, o orgulho é o mais completo estado de alma anti-Deus. A filosofia, ela define o orgulho como pai de todos os vícios. Naamã precisou passar por vários processos, não para curar a sua lepra, mas para curar o seu orgulho. O seu orgulho. Orgulho que é conhecido como pecado luciferiano, o orgulho. Semana passada nós mencionamos uma mulher que era prostituta, uma mulher pagã, mas uma mulher mentirosa, o que classificou Raabe como sendo improvável a salvação. Mentira é um pecado grave, orgulho é um pecado grave, assim como assassinato é um pecado grave, assim como furto é um pecado grave. Pecado é pecado. E nós precisamos nos atentar a esse perigo de classificar os pecados. O orgulho de Naamã era muito pior que a sua lepra, e era o que o tornava um improvável candidato à salvação, o orgulho. Amigos, Tomás de Aquino classifica o orgulho como sendo o pai de todos os pecados, o pior de todos. Aliás, Aquino nem chama de orgulho, ele chama de vanglória. Sabe o que é vanglória? Vanglória é a exaltação daquilo que não merece exaltação. É buscar a glória daquilo que não merece glória, a glória do que é vão, do que é passageiro, do que é efêmero. Então, eu me glorio por aquilo que eu não deveria me vangloriar. Eu me glorio por existir, eu me glorio por alcançar e conquistar determinadas coisas, eu me glorio por isso, mas eu não deveria me gloriar, porque isso não vem de mim, porque eu não tenho valor em mim, isso vem de Deus. Então, por conta disso, eu não posso me vangloriar. Eu não posso usar aquela frase que diz, querer é poder. O próprio Paulo diz isso em Romanos capítulo 7. Ele diz, o bem que eu quero, eu não faço. O mal que eu não quero, esse eu faço. Então, como é que eu posso dizer,
eu quero, eu posso. Não. Isso é mensagem popular. Por quê? Porque eu não tenho glória em mim. Vanglória, orgulho, a gente tem que trabalhar essas questões e entender que Naamã aqui não estava lutando contra a lepra, não era a doença que o tornava improvável, mas era o seu orgulho. O orgulho sempre foi grave. E ele era tão orgulhoso que ele foi embora. Ele saiu. Que absurdo, ele vai embora. Ele queria reconhecimento, ele queria ver Eliseu saindo, se curvando diante dele, oferecendo um tratamento VIP, show de luzes, pirotecnia, ele queria ali uma teofania, uma manifestação sobrenatural de Deus, mas ele não teve nada disso, luzes, fumaça, nada disso. Servo, vai lá e avisa para ele mergulhar 7 vezes no Jordão. Eu não vou, eu vou embora. A minha terra tem rio melhor do que esses de Israel. O seu orgulho quase o levou a perder a chance de ser curado. Estão vendo como o orgulho é o mais completo estado de alma ante Deus? Pessoas deixam de ser salvas porque não vencem o próprio orgulho, ou não lutam contra ele, ou não reconhecem que são orgulhosos. Infelizmente tem muita gente hoje procurando por luzes, show, teofania, manifestações sobrenaturais de Deus, quando na verdade Deus está se revelando através de uma simples palavra, de um louvor, de um sorriso, mesmo com máscara, através dos olhos, de um abraço. Você já teve a experiência de encontrar alguém em um momento difícil da sua vida? Você está passando por um momento difícil, e essa pessoa com um sorriso, ela muda o seu dia? Já teve isso? Já viveu essa experiência? De alguém com um abraço, te dá um abraço tão sincero, que você tem a sua alma renovada, de tal forma que você pensa, o que aconteceu aqui? Eu estava tão sobrecarregado, e de repente esse abraço acalmou meu coração. Você já teve essa experiência? Tem gente que tem esse dom. Deus se manifesta em coisas simples, enquanto muitos estão procurando show, luzes, Deus quer se revelar e falar através de coisas simples. A ordem foi, vá ao Jordão. Repito, você pode ser salvo e alcançar o céu pelos meios de Deus, ou pode ir para o inferno pelos seus próprios métodos. Seu orgulho quase o levou a perder a chance de ser curado. Só não perdeu por quê? Porque os seus servos fizeram o papel do Espírito Santo. O verso 13 diz assim, do capítulo 5. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram, meu pai, se te houvesse dito, o profeta, alguma coisa difícil, acaso não a farias? Quanto mais, já que apenas te disse, lava-te e ficarás limpo. Isso aqui, irmãos, amigos, é o Espírito Santo agindo, quebrando o nosso orgulho e nos fazendo reconhecer que nós não somos nada e precisamos desesperadamente de Cristo. O final da história é que Naamã vai, ele é quebrantado por conta dessa atuação do Espírito na vida dele, e ele vence esse orgulho e vai e mergulha no sujo Rio Jordão, fazendo o que Deus estava pedindo que ele... É ela que preenche. Não é o meu esforço, não é o que eu faço, a conquista que eu realizo ou alcanço, mas é puramente a graça de Cristo. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Cristo. Em todo lugar tem mentirosos, fofoqueiros, adúlteros, orgulhosos. A salvação em Cristo, ela está disponível a estes. E muitos outros mais. Mas se alguém aqui acha que tem todas as etapas da sua vida perfeitamente bem, a graça de Cristo não é para você. Você não precisa de Cristo. A graça de Cristo é para salvar improváveis como eu e como vocês são. Pessoas que têm limitações e que reconhecem essas limitações.
Vencer o orgulho é o primeiro passo para nos tornarmos candidatos ao céu. Quando a gente entende e reconhece que não somos nada. Quando nós percebemos e reconhecemos que nós não temos consistência em nós mesmos, nós precisamos, e tudo que temos vem de alguém, foi alguém que nos deu, foi Deus que nos deu. Nós somos improváveis porque somos orgulhosos, como Naamã era. Mas é a graça de Cristo que nos conduz à verdade. É aqui que o improvável se transforma em provável. É aqui que nós reconhecemos que nós não temos um mundo girando ao nosso redor, nós somos pequenos nesse mundo, mas aqueles que têm a atenção especial e exclusiva de Deus. Nós somos mais um no meio de uma multidão, mas somos aqueles a quem Deus dedica a sua suprema atenção. Somos aqueles a quem o Senhor quer salvar. É só por Deus que as conquistas chegam até nós. É só por Deus que vencemos batalhas. É só por Deus que somos curados das enfermidades. É só por Deus que conquistamos coisas, que temos reconhecimento. É só por Deus. Deus é quem nos concede a vitória. É ao lado de Deus que os maiores desafios, que os gigantes são derrotados. É ao lado de Deus que os inimigos somem da nossa vida. É só por Deus. Porque por nós mesmos, nós não conseguimos. Ao lado de Deus, e pela graça de Deus, o improvável se torna provável. E Naamã faz a declaração, no verso 15, que nós precisamos fazer hoje também. Voltou ao homem de Deus, curado da sua lepra. Junto com a sua comitiva, veio, pois, diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Muito parecida com a declaração que a prostituta mentirosa Raabe fez semana passada. Naamã agora faz também. Eu estou entendendo que não há Deus, senão o Deus de Israel. Você poderia fazer essa declaração hoje, para deixar de ser um improvável e se tornar um provável candidato ao reino de Deus? Chuva nesse chão, e eu que nada sou, mais um na multidão, pequeno grão de areia. Como é que ele me vê? Como é que pode me escolher? Fazer de mim o que eu não posso ser. Ao lado dele o gigante é derrotado, o reino restaurado, as guerras deixam de existir, inimigos vão cair, posso enfrentar qualquer batalha, se ao lado dele escolho caminhar. Não canto a vitória pela espada, o Espírito de Deus comigo está. Meu Deus.
que ele me vê? Como é que pode me escolher? Fazer de mim o que eu não posso ser. Ao lado dele o gigante é derrotado, O reino restaurado, as guerras deixam de existir. Inimigos vão cair, posso enfrentar qualquer batalha. Se ao lado dele escolho caminhar, não canto a vitória pela espada. O Espírito de Deus comigo está. Ao lado dele o gigante é derrotado, o reino restaurado, as guerras deixam de existir. Inimigos vão cair, posso enfrentar qualquer batalha. Se ao lado dele escolho Caminhar, não canto a vitória pela espada. O Espírito de Deus comigo comigo está. o Espírito de Deus comigo está. O Espírito de Deus comigo está. Você pode ficar em pé? Nós vamos pedir uma vez mais que o Espírito de Deus esteja conosco. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Ti a nossa gratidão por preservar na Tua palavra histórias de homens e mulheres como Naamã, Raabe e tantos outros mais. Pessoas muito semelhantes a nós nas suas limitações, mas que foram alcançados por Sua graça. Nós hoje também podemos ser, porque somos improváveis à salvação, assim como eles eram e tantos outros mais. Mas o Senhor aqui se faz presente e deseja nos salvar, eliminar do nosso coração todo sentimento de arrogância, de orgulho, de autossuficiência, para nos tornar homens e mulheres totalmente dependentes de Ti, conscientes da nossa real situação. Homens e mulheres que deixam de agir pelas próprias pernas e passam a ser apenas instrumentos nas Tuas mãos. Conduza-nos, Senhor, nas decisões que precisamos tomar. E derrama sobre cada um de nós aqui uma bênção muito especial. Nos colocamos em Tuas mãos e oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor.